Mas quando foi um certo dia, meu olho bateu onde tinha que bater pra eu poder perceber o que tava acontecendo. E eu olhei pra calça dele, jeans, e o pinto dele tava marcado. Oi, pessoal, eu sou Lipe Nascimento. E eu sou Nanda Costa. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e no vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai contar algumas situações de assédio que a gente já sofreu. Exatamente, a gente separou algumas situações, digamos que mais graves. Lembrando que não existe mini assédio, nem assédio, né? Assédio. Mas a gente separou aqui os mais graves. Isso, os mais graves. A gente fez alguns tópicos, separou 3 e eu 3. E eu acho que eu posso começar, né? Pode começar. Vamos lá. Primeira situação que aconteceu comigo. Eu era menor de idade e vivia fazendo trabalhos da escola. Aquela coisa, né? Não tem computador em casa, vai no Lan House fazer. Isso várias vezes por semana. Era tipo muitas vezes na semana. E aí, óbvio, né, gente, que você indo demais em um lugar, pessoas mal intencionadas, tipo, meio que decoram o seu caminho. E aí eu lembro que foi o ano que eu fui perseguido por um pedófilo. Todos os dias da minha vida. Um ano completo. Eu não lembro qual o ano do ensino médio eu fazia, mas tudo começou porque eu fui pra uma lan house, seguia reto numa rua que era uma reta. E todo mundo que passava por mim tava vendo que eu ia seguir naquela reta. E aí, certo dia, esse homem começou a me seguir de bicicleta quando eu ia voltando da lan house. Aí ele começou a passar por mim, falar coisa, do tipo, ai, delícia, que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Entrava nas ruas que davam na rua que eu tava pra passar várias vezes por mim. E falando merda, falando besteira. E me seguindo, e a rua eu tinha que seguir sempre ali. Lá no final da rua ficava mais deserto, não tinha muita gente. Eu me vi ali na hora tendo que escolher, ter que fazer outro caminho, porque se eu continuasse naquela rua ali, ia ficar mais deserto e ele teria sim a oportunidade de fazer alguma coisa, de não só falar como ele estava fazendo, né? Que ele estava só falando. Que também é grave, ele não tinha que estar falando merda nenhuma. Não tinha esse direito. Exatamente, e era coisa pesada. Eu lembro que eu dobrei numa avenida mais movimentada, onde tinha uma galera assim sentada. Parei lá, fingi que estava sendo assaltado, disse que era mais de uma pessoa que estava tentando me assaltar. Fingi uma situação ali pra não sei porquê, só que eu não queria contar. Né? Ele passou por mim e por essa galera que estava sentada lá e olhou na minha cara, eu olhei na dele, assim, se alguém percebeu que tinha alguma coisa a ver com ele, porque o medo era estampado na minha cara. Exatamente. Essa foi a primeira vez. E depois, certo dia, essa criatura conseguiu acertar meu caminho da escola. E aí foi que começou o ano mais terrível da minha vida, que todos os dias ele me perseguia. Todos os dias eu mudava o percurso, mas ele continuava me seguindo. Porque uma hora eu tinha que fazer um caminho que desce no portão da escola, né? Só que ele começou a me perseguir e aquela coisa, sempre passando por mim, falando coisa. E aí, diante daquilo tudo, eu sabendo que para algumas pessoas, quando eu contasse, as pessoas iam justificar por causa do meu cabelo, por causa do meu jeito, porque eu sou assim, o viadinho. Como se isso fosse... Como você ser assim, né? Como se ser assim você fosse ser digno de um assédio, né? Daquela situação toda. E eu me vi tendo que resolver sozinho. Certo dia, por um milagre, não sei como foi isso, ele mandou uma solicitação de amizade pra mim numa rede social. Eu aceitei. Por que eu aceitei, gente? Porque eu mandei uma mensagem pra ele, me passando por minha mãe, na mensagem dizendo que, olha, que é a mãe dele, eu sei de tudo, e se você continuar, vou contar pro pai dele, que vai resolver de tal forma, isso e aquilo. Funcionou, porque ele passava por mim, não olhava mais na minha cara, não falava mais merda, não me perseguia mais. Eu resolvi do meu jeito, mas por medo de falar, por medo de ser julgado, por medo da culpa ser colocada em mim. Porque é assim que funciona, a gente sabe que é assim, né? Esse foi o meu primeiro assédio daqui do tópico, né? Porque da vida... Da vida vai. Então, o meu primeiro caso é com um professor. Foi um professor da escola.
E ele ajudava a gente em algumas coisas, porque ele se apresentava e eu ajudava ele a organizar. Exatamente. E esse professor estava ajudando a gente nesse dia a fazer essa apresentação, né? Ele me chamou para... Lembrando que esse professor já tinha um histórico, né, na escola. Ele já tinha um histórico, todo mundo já sabia quem ele era, né? Ele já tinha sido afastado da escola por causa de boatos, né? Isso. Então todo mundo já sabia, já conhecia, A né? direção sabia. A direção, inclusive. Esse professor me chamou pra ir buscar algo, não lembro o que era. E ele foi me levando de um jeito estranho, né? Tipo, não foi andando normal, vamos ali. Ele foi segurando no meu braço. Te puxando. Isso, sim. Vamos, né? Eu achei estranho, mas fui. Aí ele me levou lá pro segundo andar da escola, que não tava tendo aula lá em cima. Tava vazio, né? Aí ele disse que ia fazer uma coisa que ele sempre quis fazer. Aí tentou me beijar, tentou me agarrar e tal. Aí eu desci a escada correndo praticamente, nervosíssima. E voltei para a sala onde ele estava. E esse professor voltou normalmente para lá, como se nada tivesse acontecido. E ficou por isso mesmo. E eu não falei para ninguém. Tipo, não tinha muito o que falar, né? Porque a direção já sabia. Ele já tinha sido afastado por causa de coisas desse tipo e voltou, né? Então, não tinha muito o que fazer. E nem contei pra ninguém na época, nem pra ele mesmo. E foi por isso mesmo. Um professor que tinha mulher, tinha esposa, né? E fez isso. E ele, eu lembro que uma vez ele chegou pra mim, eu lembro que eu precisava de favores. Eu cantava e todo mundo sabe como é, né? Tem gente que vai se aproveitar dos sonhos, né? De uma ajuda, assim, né? De quem... E a gente vai passar por algumas coisas. Ok, a gente até sabe, a gente até é ciente, mas ele simplesmente quis ela como moeda de troca pra um favor que ele ia fazer pra mim. Deixou a entender que ia ajudar, mas que em troca ele teria que me ajeitar pra ele. Eu lembro que foi num aplicativo de conversa, né? A gente tava falando pra ele do favor, que você podia me ajudar e tal. E ele pegou e falou, mas só se você me ajudar com fulana, e falou dela. E é porque não tem como eu mostrar a conversa. Porque, infelizmente, na época, meu celular era triste a situação. Nem print batia, coitado. E aí, não dava pra tirar print da conversa. Mas era coisa terrível, sabe? Assim, os emojis que ele usava pra falar dela era claramente mal intencionado, gente. Um professor super sem caráter. Exatamente. Né? E aqueles emojis mais, sabe, mais foguinho, diabinho, tudo isso ele usava na conversa pra falar dela. E ele não, acho que ele não se tocava que tava falando da minha irmã pra mim. Aí ele queria tanto isso que ele quis usar ela como moeda de troca. E é gravíssimo, né? E depois desse ocorrido, ainda tive que ter aula com ele por muito tempo, como se nada tivesse acontecido e tendo que aturar, né? Por isso que é complicado esse negócio de professor, porque você tem que ver a pessoa praticamente todo dia. Acho que é que nem com patrão. Tem que ver a pessoa todo dia. Acho que. Não sei o que é mais difícil, porque com patrão eu acho que você precisa. E a pessoa ainda pode prejudicar. Pode prejudicar. Assim como um professor também pode, né? Isso, como também já me prejudicar. O pai de um aluno do curso de inglês. Não vou falar o local que eu fiz o curso, né? Mas quem sabe onde eu estudei inglês vai saber, mas dane-se. Eu tô aqui pra falar mesmo, até porque a direção de lá foi bem... escrota. Diante da situação, de quando eu contei, eles não fizeram muita coisa não, e nem mostraram que se portava, não. Mas eu lembro que a situação era a seguinte. Eu sentava todo dia no mesmo banco. Quando eu chegava lá, chegava cedo. Para um caralho. Chegava cedo demais. Sempre fui assim, né? Chegar cedo no cano. Melhor chegar cedo que atrasado. Mas eu chegava cedo demais, sim. Mas ficava lá eu no banco sozinho. Não tinha ninguém, velho. Ninguém. Todo mundo no horário de almoço e eu já tava lá. Aí eu lembro que um cara lá, um pai de um aluno, porque eu não lembro dele ser funcionário, nem fardado ele tava, né? Nem usava uniforme. Ele sentou de frente comigo. E eu, tá, normal. E aí passou 2 dias e ele sentava de frente comigo de novo.
Se eu trocasse de banco, ele trocava também pra ficar de frente comigo. Até então não tinha reparado no belo detalhe, né? Mas quando foi um certo dia, meu olho bateu onde tinha que bater pra eu poder perceber o que estava acontecendo. E eu olhei pra calça dele, jeans, e o pinto dele tava marcado pra, pra burro. Pra caramba. Eu tentando não falar palavrão. Pra caramba. Na calça jeans, né? E ele evidenciava aquilo, sabe? Ficava em Se posições. exibindo, né? Isso, ficava em posições que evidenciava. E colocava a mão. Fazia questão de que eu visse. As pessoas da direção passavam por ele, professores. Ele se ajeitava, escondia. Se isso não era errado, por que ele escondia, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui contar para autoridades do lugar, meio que duvidaram. Um dia tava quase ninguém mesmo, tava muito perigoso eu ficar lá, eu já tinha percebido isso. E ele começou lá com aquela coisa de novo, né? A evidenciar o belo do volume dele pra mim, como se eu fosse obrigado a ver aquilo. Me levantei, fui na minha sala de aula, graças a Deus meu professor tava lá. Eu entrei, disse que queria falar com ele, expliquei toda a situação, ele olhou pra minha cara e então tu acha que ele tá te assediando? Eu sim, né? Até onde eu sei, isso é assédio, né? Se você tá mostrando uma coisa que a outra pessoa não tá querendo ver, é assédio. Aí ele, então vou lá dentro, vou chamar a coordenadora, a diretora, e a gente vai conversar. Foi lá, fez isso. Chamou as duas, ficou nós 4 lá. Eu, coordenadora, a diretora e ele, o professor. E aí elas perguntaram, né? Eu fui explicar a situação morrendo de vergonha. Elas simplesmente disseram que isso nunca tinha acontecido. Como assim isso era possível, que nunca tinha acontecido lá? Mas, gente, não tinha acontecido ainda, mas podia acontecer. E pode ter acontecido sim, muita gente ter se calado, que a gente não sabe. Eles né? nunca souberam, Eles né? nunca souberam. E a gente sabe que escola, curso, gente, mano, é impossível. Tantos anos de instituição e não ter acontecido nada. Entendeu? Eu acho que não chegou, foi no ouvido delas. E se tiver chegado, elas não deram a importância que deviam, como não deram pra mim. Disseram que iam ficar de olho, que queriam saber quem era, eu descrevi ele lá. Se foi resolvido, eu não sei. Depois de um tempo eu saí porque eu terminei o curso. Mas eu fiz minha parte, né? De, tipo, tá falando pra autoridade do lugar, que é o que tem que ser feito. Se alguma coisa foi feita dali pra frente, eu não sei, mas a minha parte eu fiz. Meu segundo caso também é outro professor, agora de um curso que eu fazia. E era um curso que só tinha homens na sala, eu era a única mulher, porque era um curso voltado a coisas de tecnologia e não tinha muita mulher, né? Era só eu no meu horário. Esse professor, desde que eu cheguei, era bem indiscreto, né? Fazia perguntas desnecessárias, aquela coisa, você percebe, né, já que a Não pessoa é normal. gaiata demais. E foi passando o tempo e ele ficou muito, como é que eu posso dizer? Muito sem noção, né? Perdendo a noção. Ele me agarrava, ele me abraçava, ele beijava minha testa, minha cabeça. E eu sentia até o bafo dele. Tipo, de tão perto que ele falava de mim. Ele chegava assim do nada e me abraçava na frente de todo mundo da sala, né? E ele vinha por trás e me abraçava e pegava aqui e fazia assim em mim, sabe? Totalmente desnecessário. Teve um dia que eu, fazendo minha atividade normal, ele veio por trás de mim, aí escreveu lá no meu computador, perguntando se podia me dar um beijo e um abraço na hora da saída, né? Aí eu simplesmente apaguei, mostrei pro meu amigo que estava do meu lado e apaguei. Tive que sair, chamar alguém pra sair comigo, né, na hora da saída, porque ele ficou me esperando. Totalmente sem noção, né? Tipo, um professor. Ele começou a perceber que eu não dava moral, né? Que eu não queria. E aí começou a tentar me prejudicar, me afastava dos meus amigos, ficava me ignorando quando eu perguntava alguma coisa da aula, levantava a mão, ele fingia que não via, eu chamava, ele fingia que não ouvia. Tirava todo mundo de perto de mim, meus amigos, e me deixava sozinha. E bugou o meu computador pra mim ter que trocar de lugar e sair de perto dos meus amigos, dos meninos, que eu tinha amizade lá, pra me ficar sozinha. Ele queria me isolar, né? Não queria que eu ficasse perto de ninguém. E
Isso foi muito tempo, né? Foi praticamente o curso inteiro ele fazendo essas coisas. Eu falei para algumas pessoas que mandaram eu falar, né, na direção, mas aí não ia dar em nada, né? Tipo, ele era um professor que dava aula lá praticamente de graça, porque a escola tava meio quebrando e eles não recebiam praticamente. E ele dava aula normal, sem se importar. Dava aula de graça, né? Há muitos anos lá. É que eles iam preferir, né? Um professor que tá lá há anos, dando aula praticamente de graça, fazendo um favor, ou uma aluna aleatória de uma sala aleatória que falou que o professor tava sendo Sem noção. sem noção, né? Quem eles iam acreditar. E aí eu simplesmente não falei pra ninguém e simplesmente não deu em nada, só parou porque eu saí. Porque se eu estivesse lá até hoje, ele ia continuar até hoje. E as pessoas, elas preferem fechar os olhos pra uma coisa que tá errada, simplesmente porque precisavam dele. Porque convém fechar os olhos. E com certeza não foi só ela. Com certeza, gente, não foi só Ele era professor da manhã, da tarde, da noite lá. E ele era muito gaiato. E lembrando que ele era evangélico. Ele era evangélico. No final, já que eu tava pra sair, eu soube que ele tinha uma mulher, namorada, não sei. E aí a gente fica mais revoltado, né? Só passando pra ver que quem vê cara não vê intenção, né? O homem das redondezas. Por que redondezas? Porque ele morava por ali onde eu morava. E já que não pode falar o nome, né? Vamos chamar de Homem das Redondezas. E eu nem sei o nome dele, na verdade. Só sei que eu era criança, tinha na faixa de uns 10, 11 anos no máximo. Eu era muito criança. Eu considero isso criança. Se alguém não considera, eu considero. Eu era uma criança. Eu saía como uma criança normal, eu vestia meu shortinho, ia nos comércios da vida comprar minhas coisinhas, meus docinhos, meus negócios, ou coisa que me mandavam comprar, né? Que a criança obedece o adulto. E eu ia, né? Lá vai eu, pimposo e feliz, sem blusa, porque eu era uma criança. E independente de ser criança ou não, a gente tem direito de sair do jeito que quiser e ninguém pode assediar. E esse cara começou a me... Do nada, eu tava lá na porta do comércio, né? Enquanto o outro lá de dentro ia buscar o que eu pedia. Ele chegou por trás, pegou na minha cintura, desnecessário, né? E me alisava, gente. Subia e descia com a mão, sabe? Em uma criança. Eu achava estranho, porque me incomodava. Eu não sei vocês, né? Mas me incomoda. Você acha estranho, né? Alguém, por que esse homem tá fazendo alguém do isso? nada alisar seu corpo, um desconhecido. Ser né? criança não entende, né? E aí eu lembro que me incomodava, né? Ele baforava assim no meu ouvido, sentia, sabe, aquela respiração. Falava assim, sussurrando, no ouvido de uma criança, gente. Qual a intenção desse ser humano? Falava e me chamava pra tomar banho. Dizer que, vamos tomar banho ali num rio que tem atrás de um matagal. Qual seria a intenção dessa pessoa, né? Levar a criança. E eu dizia, não, minha mãe matos. não deixa, isso e aquilo. Falava lá um monte de razão. Por eu não querer ir, porque eu achava estranho, mas eu não tinha noção da maldade, né? Quando foi um certo dia, eu falei pra minha mãe, e a minha mãe disse que ele já tinha uma fama, né, de assediar a criança. E eu lembro que eu comecei a evitar ele, né? Só que eu, 10, 11 anos, gente, tendo que trocar caminho, tendo que mudar meu percurso pra onde quer que eu fosse por causa de um adulto que não se põe no lugar dele, né? E aí você vê que como as pessoas ficam limitadas, né? O direito de ir e vir de uma criança de 10 anos. Desde cedo você entende isso, né? Que você vai ter que se privar de coisas normais por causa de gente assim. Por causa de gente sem noção. E ele continuava passando por mim, falando coisas, eu evitava. Mas como era ali perto, eu tinha que fazer minhas coisas, as coisas que minha mãe mandava, as coisas que eu tinha que fazer porque eu era uma pessoa normal, vivendo normalmente. Acontecia, continuava acontecendo, mas tipo, não, evitando ao máximo que ele chegasse perto de mim. Sempre, quando eu via ele, tentava me aproximar de alguém que estava na rua. Mas é um inferno, gente, você viver fugindo
de uma coisa que você nem entende o que é, porque eu era uma criança, né? Enfim. Meu último caso também foi nessas redondezas que a gente morava. Tinha um comércio, esse comércio, inclusive, que ele ia na nossa rua, que era algumas casas depois da nossa, perto, né? Assim, não tinha perigo. Eram 3 casas só, né? É, não tinha perigo mandar uma criança ir lá, era na mesma rua, pertinho, né? E eu era mais nova que ele, eu devia ter 9 anos, muito criança também. Eu sempre ia lá nesse comércio, tipo, umas 10 vezes ao dia, a gente ia muito lá, né? Ia lá o tempo todo, ia comprar coisa, aí a mãe mandava a gente ia comprar nossos bombons, e aí depois a mãe mandava ir de novo. Enfim, a gente vivia indo lá. E era um senhor, o dono desse comércio era um senhor que tinha esposa, que tinha um filho. Minha mãe conhecia ele, a esposa dele, todo mundo se conhecia, então aparentemente não tinha risco nenhum, né? Do nada eu comecei a ir lá e esse senhor, já um velho de idade, começou a perguntar quando que eu ia deixar ele me dar um beijo, um cheiro, que ele queria muito me dar um beijo, quando que eu ia deixar. Falar essas coisas estranhas, né? Isso pra uma criança. Eu achava estranho, tipo, achava nada a ver e achava errado, Mas não entendia. não falava nada, nem falei pra ninguém nunca isso. E ele, sempre que eu ia lá, ele falava alguma coisa desse tipo. E teve um dia que eu fui lá e era à noite, tarde já, não sei o que eu fui fazer lá. Quando eu cheguei, né, pedi o que eu queria e na hora que ele foi me entregar, ele abriu o portão, sem necessidade, porque eu não comprei nada gigante, né, era besteira. Ele abriu o portão pra me entregar e aí me puxou pra dentro. Aí ele levantou minha blusa, beijou minha barriga. Do nada, né? Sim, ficou lá e eu sem entender, né? Achei péssimo, achei estranho, achei nada a ver. E ele fez isso e eu saí, né? Saí assim quando ele deixou. Na hora que eu saí, vinha chegando a esposa dele e o filho dele da igreja. Quase que eles viam, né? Mas não viram. E aí voltei pra casa com nojo daquele homem. Passei o resto da minha vida lá, nesse canto que a gente morava, indo lá do mesmo jeito, porque mandavam, né? Mas ia com nojo dele, assim, ranço. E ficou por isso mesmo. Nunca falei pra ninguém, nunca falei pra minha mãe, nunca falei nada pra ninguém. Porque não sei, mas é uma trava. Tem um bloqueio. Você não consegue não falar. entendem, mas tem um bloqueio. Você não consegue falar, você tem vergonha. É muito estranho. Porque você vai ter que explicar a situação. Principalmente quando você é criança. E eu só fiquei com muita raiva dele. E até um alerta para quem tem criança, né? Que convive com a criança, se ligar, né? Prestar atenção se a criança do nada não quer ir mais em algum lugar, se a criança do nada não quer mais falar com tal adulto, não quer mais ir onde tá esse adulto, tipo, prestar atenção, porque não é do nada, Não aconteceu é do nada. alguma coisa. Ele, uma vez, esse mesmo senhor, ele perguntou pra mim se eu não tinha filme de sexo, gente. Perguntou pra uma criança de 10 anos se eu não tinha filme de sexo, filme pornô. E é complicado porque você não entende naquela idade, né? E eu lembro que ele falava pra mim que tinha emprestado os DVDs, na época DVD, né? Pra um vizinho nosso, que era também uma criança, e que o menino não tinha devolvido e que ele tava sem nenhum filme pornô pra assistir e queria que eu, com 10 anos, tivesse filme pra emprestar pra ele. Sem noção nenhuma. Gente, não é normal. Não é normal. Você que tem criança tem que prestar atenção, porque o mundo, a gente não culpa pai e mãe. Não querendo culpar a mãe. Mas o mundo não é um conto de fadas. Por mandar a gente ir num comércio na nossa rua, aparentemente seguro, com um senhor conhecido, enfim. Claro que não é culpa da mãe que deixou, porque é a culpa de quem faz, né? A culpa da pessoa que faz. Nada justifica. Mas ter cuidado, todo cuidado é pouco. Não, vai soltar um senhor sozinho, né? Muita coisa pode acontecer. E se ele não soubesse que a mulher dele ia chegar naquele horário, se fosse mais cedo, se eu tivesse ficado lá por mais tempo, né? A mulher dele chegou, mas e aí se não tivesse chegado? Então, é noção, sabe? Não deixar a criança em um lugar que tem só um adulto sozinho. Porque ninguém conhece ninguém. O mundo não é um conto de fadas, gente.
O mundo não é maravilhoso, então sem Sim, justificar o que aconteceu, mas é aquela coisa, gente, desconfiem. Desconfiar é melhor do que confiar. Poderia ter acontecido algo mais grave. Poderia. Então, acho que o vídeo O de hoje vídeo foi esse. Essa vibe pesada, mas a gente tá aqui pra falar do que tem que ser falado. Lembrando que tudo que a gente fala aqui é coisa que a gente já conversa diariamente. A gente tá só compartilhando nas situações. É muita coisa que acontece, a gente nem identifica que é um assédio, né? E a gente nem falou, muitas vezes a gente nem falou sobre isso. Muita coisa a gente ficou sabendo na hora que a gente foi fazer o roteiro pra fazer o vídeo. Porque realmente não dá pra contar. E aí é meio que pra você não se sentir só se aconteceu com você. Atenção nas suas crianças. E ter atenção nas crianças também, porque é muito importante. E é isso, Enfim, né? o vídeo de hoje foi esse. Se você gostar, aquela coisa lá, Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, ativa o sininho, porque daqui vai sair muita coisa, que tem muito conteúdo, a gente tem muita coisa pra falar, então vai ter sempre vídeo novo. Então se inscreve, ativa o sininho e o vídeo foi esse. E até o próximo vídeo. Até.